Vamos falar hoje de o maior amor do mundo. Gentilmente eu te convido a abrir a sua Bíblia na Epístola de João, a primeira delas, capítulo de número 3. Vamos ler os versículos 1 e 2. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Oremos. Querido Deus, amado Pai, queridos irmãos, eu quero hoje falar desse amor que ainda assombra pessoas, desse amor maravilhoso que ainda muda realidades de famílias inteiras pelo planeta, que muda cidades inteiras na face da terra. Existem lugares no Oriente, existem lugares na África que hoje estão sendo completamente transformados só porque o Evangelho chegou até eles. A gente daqui, por conta do dia a dia, da vida, do cotidiano, a gente vai esquecendo o poder que tem o Evangelho. A gente às vezes passa 10, 20, 30 anos que teve um encontro com Cristo, e a gente às vezes esquece como foi uma experiência marcante. O de alguns, Deus te livrou quando te salvou, quando te encontrou, Ele te livrou de uma morte certa. Alguns, como eu, talvez nem vivos estariam mais aqui, se Cristo na tua juventude não tivesse te resgatado e te separado para Ele. Mas nessa noite, eu quero exaltar esse amor. Alguém às vezes pergunta, especialmente os poetas nas canções cristãs, perguntam: por que eu? Por que eu? Porque o Senhor, dentre tantos, me escolheu para me salvar. E a resposta é uma, é única, é a mesma resposta que tem sido dada há 2000 anos, por amor, meu irmão e minha irmã. E é desse amor que queremos falar hoje, que estamos falando hoje, desde o primeiro minuto desse culto. O maior amor do mundo. O amor de Cristo, o amor que nos altera, que nos modifica, que segundo o meu autor favorito, C.S. Lewis, olha o que esse amor faz. O mais simples ser humano, ele é capaz de coisas absolutamente impensáveis. C.S. Lewis acreditava, o autor das Crônicas de Nárnia e de dezenas de outros livros que marcam a sociedade até hoje, ele acreditava que uma pessoa que tivesse tido um encontro com o diabo poderia ser um inferno na vida de um país inteiro. Mas uma única pessoa que tivesse tido um encontro verdadeiro com Jesus, esse ser humano seria capaz também de coisas
absolutamente impensáveis. O que C.S. Lewis quis dizer com isso? Ele quis dizer que, jovem, se Deus encher o teu coração nessa geração, Ele pode fazer coisas que nem a gente que ora e clama por isso jamais pensou o que Deus poderia fazer através da tua vida. Através da tua vida. Coisas que jamais a gente pensou que poderia acontecer no município de Queimados, lá no teu bairro, na tua família. Irmãos, vocês que já frequentam aqui há algum tempo sabem das angústias que eu tenho para que esse município se transforme num lugar habitável, num lugar que a gente tenha orgulho do lugar para além das pessoas que moram no lugar. Que a gente também tenha orgulho das calçadas, das ruas, das árvores, dos urbanismos. Quem me conhece um pouco mais tempo sabe como eu oro por isso, como eu clamo por isso. Mas eu creio, irmãos, que essa transformação, ela virá através de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, tocadas, transformadas, se entendendo como agentes transformadores no meio da sociedade. E é disso que C.S. Lewis disse. Era disso que ele estava falando. O problema, irmãos, é que os nossos traumas e as nossas angústias de infância limitam a gente. Todos nós somos muito limitados. Todos nós somos muitos descrentes daquilo que podemos fazer, ou daquilo que podemos ser, ou dos voos, parafraseando o final de semana passada, dos voos que a gente pode dar nessa vida. A gente é muito descrente da gente. Mas hoje, eu quero que você saia daqui acreditando, hein, irmão? Acreditando que Deus te separou para este lugar nessa noite, para ouvir a palavra que vai startar você, que vai fazer você lembrar ou entender que sim, Ele tem chamado para a tua vida, para modificar a nossa realidade, para modificar a nossa Queimados, para modificar as nossas famílias e primeiramente, em primeira instância, modificar esse agente transformador chamado você, em primeiro lugar. Porque ninguém modifica o mundo antes de ver o coração de pedra, pastor Valmir, ser transformado em coração de carne. Ninguém. Não dá para mudar calçada sem mudar coração. Não dá para mudar rua sem mudar coração. Não dá para mudar família sem mudar coração. Não dá para ver filho e filha no caminho do Senhor sem mudar coração. Não dá para mudar neto se o teu coração ainda é um coração de pedra. Que Jesus nessa noite entre no teu coração definitivamente. E o meu argumento dessa noite é: Ele te ama. Ele te ama. Tudo que Ele faz para te salvar, toda a insistência que Ele tem, todas as vezes que Ele te salvou, dá um glória a Deus aqui, quem já foi resgatado de algum problema grande, e você dá honra e glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Sabe por que Ele te resgatou? Ele preservou a sua vida, porque Ele te ama. Não tem outra explicação melhor que essa. Não dá para explicar melhor que isso. Foi por amor. Todas e cada uma das vezes foi por amor. Foi por amor que Ele te tirou daquela realidade caída. Foi por amor que Ele te tirou daquele momento triste. Foi por amor que Ele tirou daquele laço que o passarinheiro armou para você. Foi por amor. Mas eu quero dividir esse amor ministrado, esse amor aplicado em 3 momentos.
primeiro momento que esse amor é aplicado na nossa vida é no passado. E eu quero afirmar: um amor que muda passados, que muda pecados e que muda realidades caídas. Quantos podem dar glórias a Deus? Eu vou repetir: o amor de Jesus por mim e por você, ele muda passados, da glória a Deus. Ele muda pecados, da glória a Deus. E ele muda realidades caídas e decadentes. O amor de Cristo, ele faz isso. Eu me emociono lembrando de uns anos atrás, na missão lá em Engenheiro Pedreira. E na varanda da casa do diácono André, o Lorde, muitos aqui conhecem, pregando a palavra, irmãos. Vocês sabem como é o culto na Nova Vida. O culto na Nova Vida geralmente é um monólogo. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de ser interrompido com muito glória a Deus e aleluia. Eu gosto que você participe, interaja da pregação. Então pode dar um glória a Deus. Dá um glória a Deus só para ensaiar aí. Dá um glória a Deus. Irmão, mas você sabe, o culto da Nova Vida é muito organizado. E no meio da reunião, eu estou vendo uma mão levantada. Um lugar pequenininho, umas 20 pessoas sobram. Uma mão levantada. E no alto da mão, uma coisa marrom. Era uma Bíblia. Uma Bíblia velha, Joelson, toda amassadinha. Sabe quando a Bíblia está tão velha e tão não usada, que era cheia de orelha, de ficar um livro em cima do outro, né? Era uma Bíblia dessa, com fecheclé quebrado. O fecheclé não funcionava mais. Uma Bíblia velha, pequenininha, e uma mão levantada com aquela Bíblia para o alto. Aí aquilo, no meio das pessoas, aí eu parei a palavra, estava no meio da pregação. Aí eu parei a palavra e falei: irmão, você quer falar alguma coisa? Você está com a mão levantada? Não é aqui do nosso protocolo, mas vamos quebrar o protocolo. E glórias a Deus, que Deus quebre protocolos na nossa vida, amém? Para a vontade dele ser estabelecida. Aí eu quebrei o protocolo, falei: meu irmão, se tem alguma coisa de Deus para falar, fala em nome de Jesus. E ele disse assim: eu decidi essa semana que ia voltar para Jesus. E eu estou a semana toda sonhando com a hora do culto. Era um trabalho que a gente fazia, um culto que a gente fazia aos sábados à noite. E eu estou contando os dias e as horas para vir para cá, para essa reunião. E eu estava esperando uma oportunidade para falar, mas eu não estou passando bem, porque eu ontem comecei a ficar resfriado, eu estou passando mal, eu estou com febre, e me aconselharam em casa: não vai num outro culto. Mas eu não podia deixar passar de hoje. Eu tinha que vir aqui e dizer que eu hoje, depois de 20 anos desviado, eu estou voltando para Jesus. E aí ele explicou porque que aquela Bíblia velha estava na mão. Ele falou: essa Bíblia está escondida no meu armário, porque há 20 anos eu estou desviado, e há 20 anos eu não leio a palavra. Mas essa semana o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu resolvi voltar para Cristo. O nome desse irmão é Rivaldo. Ele é obreiro lá em Engenheiro Pedreira até hoje. Amém, Moisés? Moisés está ali, amigo dele. Até hoje, esse homem, você chega lá na igreja do pastor Irã e você vê ali na portaria de gravata, trabalhando entre os obreiros, irmão Rivaldo. Uma benção. De presente, quando eu vim para cá, ele me deu aquela Bíblia. Está guardada lá em casa. Um dos maiores patrimônios desse pastor que prega nessa noite foi aquela Bíblia. Um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. E ali eu pude ver como Deus salva a gente dos nossos passados embaçados, dos nossos passados
cheios de pecado, cheios de realidades caídas. Quem sabe você está aqui hoje paralisado e não consegue avançar na vida, porque alguma coisa do teu passado te trava. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, nessa noite, você possa erguer a tua mão, derramar o teu coração e dizer: ei Jesus, do jeito que o Senhor mudou aquele passado daquele homem, muda a minha vida a partir desse passado que eu tive. Alguns passados nos envergonham. Alguns passados nos lembram de episódios que a gente escreveu da vida que a gente queria apagar. Existem até alguns fenômenos psíquicos que acontecem quando a gente lembra do passado. Às vezes alguém chega e fala: você lembra quando você fez isso, isso, isso? E a pessoa às vezes parece que apagou aquilo, de tanta vergonha que tem do passado que construiu. Mas nessa noite eu quero te dizer que o Cristo que essa Bíblia apresenta, Ele não julga passados, Ele perdoa multidão de pecados. Ele não aplaude erros, Ele não endossa erros, mas Ele perdoa, seja qual tenha sido a história de pecado que a gente construiu. Então é um Deus que eu olho para trás na minha vida e eu vejo o quê? Um amor que me arranca de mim mesmo, um amor que me arranca de estradas que eu trilhei, e fala assim: ei meu filho, vem para cá, porque eu tenho novos caminhos para você experimentar e viver. Aleluia. Mas é um Deus, pastor Valmir, que para além de cuidar do nosso passado, cuida do nosso presente. Diga glória a Deus. É um Deus, vamos para o texto mais uma vez, vamos ler mais uma vez o texto, olha que lindo. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido. Dá uma ideia de que é algo que Ele fez, que está no passado. Aí tem a vírgula e o restante do texto: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Ei meu irmão, olha para cá. Quando João fala que é um fato, ele estabelece aquilo no tempo presente. É um fato. O mais importante dos fatos: Deus te deu uma identidade nele. Uma identidade nele. Tem um fato curioso que aconteceu com Charles Chaplin. Eu vi uma vez que Chaplin, isso era muito comum no passado, em sua época, ele era muito famoso. Já quando ele tinha a carreira consolidada, já tinha gravado Tempos Modernos, aquele filme que é muito citado, inclusive nas faculdades. Ele, passando por Nova York, eles estavam fazendo um concurso de imitação de Charles Chaplin. E aí ele se disfarçou dele mesmo e concorreu. Ficou em terceiro lugar. Vou repetir, gente. Charles Chaplin participou de um concurso de imitação dele, Charles Chaplin, e ele, Charles Chaplin, ficou em terceiro lugar. Nossa identidade não é definida por quem fala que a gente é, ou por alguém que define a gente. A sua família não define a sua identidade. O seu trabalho não define a sua profissão, aquilo que você estudou. Todas essas coisas vão compondo a nossa identidade. Mas eu quero defender a ideia nessa noite, que aquilo que mais marca, e muitas ciências concordam com isso, tá? Aquilo que mais marca aquilo que somos, ou aquilo que nascemos para ser, é a nossa paternidade. É aquele que nos
criou, é aquele que nos gerou, é aquele que nos fez. E nessa noite, gentilmente, carinhosamente, eu quero te lembrar que para além daquele papai biológico que te colocou no mundo, que merece os seus aplausos, alguns merecem puxão de orelha também, mas a grande maioria merecem aplausos. Para além desse papai e mamãe biológico que Deus te deu, Ele, o Deus criador de todas as coisas, se apresenta para nós, especialmente no Novo Testamento. Mais vezes o nome de Deus é referência a partir da palavra Pai do que até mesmo da palavra Jesus. Deus se apresenta como nosso Pai. Ele é teu Pai. É aquele que sonhou com você, te gerou. É aquele que viu o teu primeiro chorinho. É aquele que viu você dar os seus primeiros passinhos. Essa analogia é maravilhosa. É muito afetiva. É muito especial. Ela mexe com a gente. E é verdade. Tem gente que acha que o evangelho, ele tem que ser desumanizado, tem que ser uma coisa só racional, e tem que ser uma coisa que a pessoa se converte porque se converte. Não, eu creio, irmãos, é opinião, mas é crença também. Eu creio, eu penso que o evangelho precisa nos transformar na nossa complexidade, na nossa inteireza. Deus nos transforma sendo quem nós somos, e nós somos emocionais. Nós choramos, especialmente os brasileiros. Os brasileiros, eles são emocionados. Eles fazem barulho. Dá um glória a Deus o pai que já tentou cochilar aí de tarde e o filho não deixou porque o filho é barulhento. Tentei hoje, Bruno, e não consegui. Cochilinho da beleza, pastor Guilherme. Tentei dar o meu cochilinho da beleza depois do almoço e não consigo. Vem um, e vem um outro, e vem, pula em cima. E aí vem o Miguel: pai, você está dormindo? Pai, você está dormindo? Está dormindo? Pai, está dormindo? Meu irmão, que nessa noite nós venhamos nos encontrar nessa paternidade que nos ama, que decidiu nos amar, que decidiu construir uma obra na minha e na tua vida, que olhou para a gente quando ninguém mais olhava, que pegou na nossa mão quando ninguém mais podia e arrancou a gente das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Somos filhos de Deus, nossa identidade é essa, nossa maior força é essa, a maior força nossa nessa vida é filhos de Deus. Para além dos nossos anéis, que são importantes, para além das nossas patentes, que são importantes, para além dos nossos cargos na igreja, que tem a sua importância, somos filhos de Deus. Aleluia. E isso muda os nossos passados caídos, cheios de pecados e realidades caídas. Isso muda, em nome de Jesus também, a nossa segunda-feira. Amém ou não? Gente, uma das coisas que mais marcaram a minha vida, quando eu congreguei em Nova Iguaçu, Bispo Rubem, é que aquele homem, em sua simplicidade, homem sem cursos profundos de teologia, muito mal, ele tinha um ensino fundamental, mas aquela pregação que o Bispo Rubem trazia todo domingo, gente, como dava para aplicar segunda-feira? Como era bom acordar segunda-feira para colocar em prática aquilo que aquele homem tinha ensinado. E naquele tempo de privilégio que eu passei ali do lado dele, eu carreguei isso no meu coração. Evangelho não é uma coisa tão profunda, tão enorme, tão grandona, que não dá para aplicar. Não, evangelho é algo que a gente tem que aplicar nesse tempo que a gente chama de hoje. Amanhã, segunda-feira,
quando você der aquela primeira respirada, escovou o dente, o evangelho já tem que estar sendo aplicado na tua vida. E esse é o evangelho. Que amanhã, quando você acordar, em nome de Jesus, escovar teu dente em nome de Jesus, e tomar aquele cafezinho com pouco açúcar ou sem açúcar, em nome de Jesus, você vai lembrar dessa palavra e você vai falar: obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama hoje. É um amor que alterou o meu passado, mudou a minha realidade, mas é um amor que me ama no tempo que se chama hoje. Aleluia. E finalmente, Ele é o amor que me deu um futuro com Ele mesmo. Vou repetir isso. O amor de Deus é tão grande, é tão lindo, que construiu para mim um futuro novinho. Ele não muda o nosso pecado, Ele não muda o nosso passado, Ele perdoa o nosso passado. Ele nos dá oportunidade de escolher melhor no nosso presente, mas o futuro não. O nosso futuro, Ele altera. O nosso futuro, Ele modifica. O nosso futuro, Ele transforma. Quantos estão aqui e acreditam que Deus tem um futuro novinho para você, esperando você logo ali? Logo ali. Ele tem. A Bíblia é repleta de histórias que concordam com isso. O versículo 2, inclusive, que a gente leu aqui do texto, reforça essa ideia. Amados, agora somos filhos de um Deus, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É o teu futuro. Você é filho presente, você foi pecador passado, mas o que você será, o que haveremos de ser, ainda não se manifestou. Por quê? Porque o teu futuro é do lado dele, é com ele dentro de você. E se o futuro te espera com ele dentro de você, dentro de mim, é um futuro de milagre, é um futuro de coisas grandes, de coisas lindas, que a gente vai viver para ele e com ele. Queridos irmãos, meu Deus do céu, eu vou tomar um gole d'água agora, me ajuda aqui, faz uma oração aí por mim agora. Eu tenho que contar uma história aqui que tem que ser muito macho para contar, meu Deus. Me ajuda, meu Deus, a contar essa história. Vamos lá. Há 4 anos atrás, eu perdi a pessoa mais importante da minha vida. Eu perdi a alegria de acordar. Todo mundo que me conhece sabe que eu já acordo quebrando o Brasil, fazendo bagunça, fazendo cosquinha, acordando, batendo tudo, fazendo bagunça. É assim que eu acordo. Só vale viver se for assim. Eu acordava triste, acordava sem sentido. Parece que só tinha sentido para trás na vida, parece que só tinha sentido nas lembranças, nas memórias, nas saudades, e eu não conseguia olhar para frente, para o futuro. Aí a família um dia foi passear, eu sozinho em casa, porque eu precisava trabalhar no dia seguinte, e a família foi passear com meu sogro, minha sogra, as crianças saíram, Jéssica saiu, e eu de madrugada sozinho em casa. E aí Deus falou comigo. Eu tive um sonho. Eu já compartilhei com alguns esse momento muito especial. E nesse sonho, eu estava numa estação de trem com toda a família. Toda a minha família estava naquela estação de trem. Toda a família estava. Todos nós estávamos ali. Eu, meus irmãos, meus sobrinhos, meus filhos, todo mundo estava lá. Alguns parentes que a gente não convive tanto estavam lá também. Meu pai não estava lá.
minha mãe estava lá. E aí, até no sonho eu sirvo de liderar, Valmir. No sonho eu estava liderando. Gente, fica atento, porque sabe como é que é o trem aqui, né? Da Baixada Fluminense, a porta abre e você tem que entrar rápido. Aí eu liderando já ali, gente, quando o trem chegar, a porta é rapidinho, todo mundo tem que entrar, senão vocês vão perder o trem. Aí todo mundo entrou no trem voado. E o sofá lá de casa, que é muito pesado, estava lá também. O sofá lá de casa. E aí, todo mundo entrou no trem. Quem ficou para trás? Minha mãe. Ficou na estação. E ela disse: tem um sofá. Tem que colocar o sofá no trem. Aí eu pulei do trem. Falei: vou ajudar. E a gente pegou o sofá, jogamos o sofá lá dentro, e eu pulei no trem. Aí entrou todo mundo, o sofá, a família toda, e eu pulei com a porta aberta, o trem já andando, e ela ficou na estação. E eu falei: corre, mãe, entra, vem para o trem. E ela não conseguiu entrar no trem. E eu então pulei do trem e fui para a estação. Estudo de madrugada, irmãos, foi um sonho. De madrugada, eu sozinho em casa. E eu pulei naquela estação e falei: vem, mãe, vem comigo. Ela não quis vir. Eu pulei no trem de novo. O trem foi embora. O trem saiu da estação. Já tinha caminhado um pouco, aí me bateu um desespero. Eu falei: não, eu não vou deixar ela para trás. Eu vou pular desse trem. E eu pulei do trem e vim correndo pelos trilhos. E eu corria e não conseguia chegar naquela estação onde ela estava. Aí eu olhava para frente, o trem estava indo embora. Olhava para trás, estava a estação. E eu corri. E não consegui voltar para a estação. E acordei. A primeira pessoa que eu contei sobre isso foi o pastor Álvaro. A gente chorou junto e ele falou: ei, meu filho. Falei: pastor, Deus falou comigo. Deus falou comigo naquela madrugada. Ele disse que a minha mãe é o passado. É algo bom, é algo maravilhoso, é algo que eu não quero deixar ir embora, mas foi, e eu não tenho nada para fazer para mudar isso. E o meu foco deveria ser nas pessoas que estavam lá na frente, no trem, porque lá é o meu lugar. Porque Deus falou comigo, gente, de forma muito clara. Falou: meu filho, você está no meio do caminho. Você nem está na estação, nem está no trem. Você nem consegue mais abraçar a tua mãe, porque ela partiu. E nem você consegue cuidar direito da família que eu te dei, das coisas que eu te dei, da vida que eu te dei, porque você está no meio do caminho. E Deus falou comigo: volta a olhar para frente. E nessa noite, carinhosamente, eu compartilho essa palavra com você. Essa experiência minha, que mudou a minha vida. Eu tenho contado essas histórias para pessoas que perderam pessoas. Contei, pastor Álvaro, essa história para a irmã Irani. E ela chorou demais. Uma querida anciã nossa que perdeu só no ano passado 3 irmãos de sangue. Eu contei essa história e ela chorou muito. Ela falou: meu filho, muito obrigado por compartilhar essa história. Você tem razão. O meu olhar não pode estar focado no passado. Eu tenho que olhar para frente, porque tem um trem andando e a minha família está lá dentro dela. Essa palavra que eu li aqui diz que o grande amor de Deus vai se manifestar na minha e na tua vida. Para quê? Para que a gente olhe para frente. Para que a gente consiga olhar para o futuro e entender que ali Deus tem uma grande obra na nossa vida. Que ali Ele tem obra de salvação para a tua família. Para quem, pastor? Para quem está vivo. Para quem está acordado.
Pastor, mas quem está lá no passado eu amo mais. Meu irmão, isso é uma coisa que você tem que superar, igual eu estou aprendendo a fazer. Mas lá na frente tem alguém que precisa de você inteiro, cheio da presença de Deus, e mostrando que tua maior identidade nessa vida é filho de Deus. Filho cheio da presença, filho cheio do Espírito Santo, e filho com um futuro lindo e maravilhoso, preparado por Deus para mim e para você. Glória a Deus. Vou ler novamente e eu termino a palavra. Diz assim, o versículo 2 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você vai descobrir quem é Deus nesses dias. Deus vai se revelar na tua vida nesses dias, porque Ele é o Deus que muda passados, altera presentes e prepara um futuro glorioso para a minha e para a tua vida. São 19h31. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai,